Olá, pessoal. Hoje os tópicos da aula são teoremas de Thevenin, teorema de Norton e equivalente de fontes. O teorema de Thevenin, ele diz o seguinte, que um circuito bastante complicado, cheio de resistores, de fontes, tanto fontes independentes quanto fontes dependentes, ela- isso tudo pode ser substituído por um circuito mais simples. Assim, simplesmente isso, uma resistência em série com uma fonte de tensão. Apenas isso. Do ponto de vista de uma carga colocada aqui entre os pontos A e B, você tem apenas um circuito mais simples. Vocês podem efetuar os cálculos e, e vai dar os mesmos resultados, tensão e corrente sobre a carga entre o ponto A e B. Vai variando o valor da carga e os valores de tensão e corrente sobre a carga vão sendo os mesmos, tanto aqui quanto aqui. Há, portanto, uma equivalência, um circuito mais complexo e um circuito mais simples. Aqui tem a tensão de Thevenin, medidas entre os terminais A e B, e a resistência de Thevenin, que é a resistência entre os terminais A e B. Já o teorema de Norton, ele é semelhante ao de Thevenin, mas no caso dele, nós temos a corrente de Norton e a resistência de Norton. E ao invés de tensão Thevenin, nós temos a corrente. E é tudo muito semelhante. Um circuito complicado, cheio de fontes de tensão e fontes de corrente, tanto independentes quanto dependentes, e vários resistores, em muitas configurações possíveis, muitas malhas e nós, e você substitui esse circuito por esse circuito mais simples. Ao colocar uma carga aqui, entre o ponto A e B, do ponto de vista da carga, a carga não vê diferença entre esse circuito e esse circuito mais simples. Na hora que nós vamos efetuar os cálculos de tensão e corrente sobre a carga, ou quando nós substituímos a carga por outros valores de carga aqui, e efetuamos cálculos de tensão e corrente, ou cálculo de potência sobre a carga, tudo fica muito simples, só utilizando um circuito mais simples. Ao invés de usar um circuito mais complicado, como este aqui, usamos um circuito mais simples, como este aqui. Portanto, a aplicação de teorema de Norton e teorema de Thevenin em circuitos elétricos e também em eletrônica é muito amplo e bastante importante, bastante relevante. Aqui está a corrente IN, corrente de Norton, que é a corrente que atravessa um curto-circuito aplicado nos terminais A e B. Então, no Thevenin é um circuito aberto, entre o terminal A e B, aberto, Thevenin, aberto, Norton, curto-circuito. Então, esse N vai ser a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B, apenas na hora de determinar o valor de IN. Tá? Depois que você obtém o equivalente Norton, você não precisa mais do curto-circuito. Você vai colocar a carga aqui, uma resistência, provavelmente. Já a resistência Norton, ela tem o mesmo valor da resistência Thevenin e é obtida de forma idêntica por ter o mesmo valor. Agora, nós temos alguns casos aqui na hora de obter a resistência nos circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton. No caso 1, você tem apenas e somente fontes independentes, que é o caso, evidentemente, mais simples. Você anula as fontes e calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B. Apenas isso. É o que nós já vimos em aulas anteriores. Vamos rever aqui. E é a situação mais simples de todas. Já o caso 2, você tem fontes independentes e fontes dependentes. Então, nesse caso aqui, você tem a possibilidade de você utilizar aqui a resistência equivalente obtida a partir da corrente de curto-circuito, a corrente de Norton, e da tensão de circuito aberto, tensão de Thevenin. E aí você utiliza essa expressão aqui. Você calcula a tensão de Thevenin, calcula a corrente de Norton e faz esse quociente.
e encontra a resistência de Thevenin e de Norton, simplesmente usando essa expressão, tá bom? Também tem um outro jeito de fazer, que funciona para esse caso 2, que também funciona para o caso 1, que nós vamos falar agora. É o caso 3, que é um caso mais geral, e nesse caso você utiliza geradores, ou gerador de tensão, ou gerador de corrente, ou fonte de tensão, ou fonte de corrente na saída entre os pontos A e B. Como se fosse um artifício, uma técnica, uma maneira de resolver. Então, no caso 3, você imagina, você só tem fontes controladas, ou fontes dependentes. Tá? E nesse caso 3, obrigatoriamente, você tem que utilizar entre os pontos A e B, lá na saída do seu circuito complexo, circuito que você quer obter o equivalente de Thevenin e de Norton, você tem que necessariamente colocar na saída entre os pontos A e B uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, tá bom? E efetuar os cálculos para descobrir o valor da resistência a resistência Norton e resistência Thevenin, tá bom? Mas isso vale também para os casos 2 e 1, tá bom? Como está sendo falado aqui. Também tem um comentário com relação a resistências negativas, onde você tem quando você encontra uma resistência negativa, isso pode acontecer quando você tem fontes controladas no circuito. Isso indica que aquele circuito ele está agindo como um gerador. E esse tipo de resultado pode acontecer em um valor negativo de resistência Thevenin ou resistência Norton, tá bom? E isso não necessariamente estará errado. Okay? Então é bom ficar atento com relação a essa possibilidade. Equivalência entre fontes. Nós podemos utilizar essa equivalência entre fontes como uma maneira de simplificar ou de facilitar a resolução de circuitos elétricos. E nós não falamos isso ainda, mas a partir de agora vocês têm essa possibilidade adicional para resolver circuitos elétricos. E a gente vai utilizar isso na aula de hoje, tá ok? Em alguns exemplos. E também vocês podem utilizar essa equivalência entre fontes para achar os equivalentes Thevenin e Norton. Aqui tem um exemplo de equivalência entre fontes e também tem um exemplo de equivalência entre Thevenin e Norton. E aqui as expressões. Basicamente, a gente olhando aqui, nós vemos a lei de Ohm sendo aplicada, não é? Claramente aqui nessas expressões. E vamos resolver os exercícios. Aqui está o exercício 1. Vamos resolvê-lo. Nós vamos partir ele pede para calcular o Thevenin e depois o Norton. E nós vamos, logo de imediato, remover essa resistência de carga, RL. A gente sempre efetua o cálculo do equivalente Thevenin e de Norton removendo a carga. Ou, em outros exercícios, a carga já não está no enunciado, não está apresentada no desenho do circuito. Então, tem exercícios que a carga aparece, tem exercícios que a carga não aparece, depende da pessoa que elaborou o exercício, tá bom? O fato é que essa aqui é a parte do circuito, você quer obter o equivalente, tá bom? E depois você põe a carga e faz uso do equivalente Thevenin ou do equivalente Norton, tá? Então vamos lá, vamos para o circuito 1. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a carga ela está desconectada do circuito. Essa aqui é a load, a carga. Para já a resistência Thevenin, basta curto-circuitar aqui a nossa fonte de tensão independente de 50 volts. Então colocamos dessa forma e vamos achar agora a nossa resistência equivalente entre os pontos A e B. É muito simples, vocês já aprenderam isso já nas aulas anteriores. Se alguém tem alguma dificuldade, agora é a chance de resolver essa dificuldade.
nós observamos aqui a resistência entre o ponto A e B vai ser igual à resistência Thevenin, que também é igual à resistência Norton. Já vou adiantando aqui. Que vai ser 5 paralelo com 20, somado com 4. Então vai ser 4 mais o produto pela soma. 5 vezes 20 dividido pela soma. 5 mais 20. Que vai ser igual a 4 mais 5 vezes 20, 100. E 5 mais 20, 25. Isso aqui vai dar 6, vai dar, no caso, 8 ohms, perdão, 8 ohms. 8 ohms é o resultado aqui do nosso cálculo, tá bom? Então, a resistência Thevenin e a resistência Norton já foram obtidas. Agora vamos partir para o cálculo da tensão Thevenin. Então, nós voltamos aqui para o nosso circuito e a tensão Thevenin vai ser a tensão entre o ponto VAB. Então, VAB, vamos aqui embaixo, vai ser igual a VTH, a tensão Thevenin, que vai ser igual... Nesse circuito é tudo muito simples, não é? Porque, note que aqui está em aberto, então não tem corrente nenhuma passando pelo resistor aqui de 4 ohms. Portanto, a tensão Thevenin vai ser a tensão entre esses dois pontos, tensão nos terminais da resistência de 20 ohms, percebe? Olha aqui, aqui o ponto A e o ponto B estão em aberto, não tem como passar a corrente aqui nessa malha aqui, tá? Então a corrente aqui que atravessa esse resistor, a gente observa de imediato que ela é nula. Portanto, o VAB vai coincidir com a tensão aqui nesse resistor de 20 ohms. Portanto, a tensão VAB vai ser o divisor de tensão entre 5 ohms e 20 ohms. Então, basta fazer aqui 50, que multiplica 20, dividido por 5 mais 20, que é o divisor de tensão. E fazendo essa conta direitinho, você vai achar 40 volts. E o equivalente Norton? Equivalente Norton, você tem duas formas de achar. Fazendo os cálculos direitinho, ou seja, o que eu quis dizer com fazer o cálculo direitinho é você pegando, fazendo isso aqui, vamos fazer aqui o equivalente Norton. Eu vou calcular a corrente de Norton, IN. Vou mostrar aqui como que a gente faz. Aqui o ponto A e o ponto B. Para achar a corrente IN, corrente de Norton, a gente curto-circuita aqui a saída. Aqui é 4, 20, 5 e 50 volts. A gente põe um curto e ao longo desse curto a gente tem a corrente IN, a corrente de Norton. Para achar essa corrente, nós observamos aqui que nós encontramos bem nesse nó um divisor de corrente. E, portanto, nós precisamos saber essa corrente aqui, essa corrente I. Sabendo essa corrente I, usamos o divisor de corrente que está aqui e encontramos a corrente de Norton, tá ok? A corrente I, a gente consegue calcular ela facilmente, simplesmente visualizando aqui a resistência equivalente aqui nesse circuito todo. E fazendo aqui, aplicando a lei de Ohm. I vai ser igual a 50 volts dividido pela essa resistência equivalente toda, tá? Então vai ser I vai ser igual a 50 dividido por essa resistência equivalente, que vai ser 5 mais 20 paralelo com 4, que é o produto pela soma. 20 vezes 4 dividido por 24. E agora, 20 vezes 4 é 80, sobre 24. Se você fizer essa conta direitinho, você vai achar 6 amperes. Portanto, o IN
vai ser o divisor de corrente que nós mencionamos, vai ser 6 amperes. Olha aqui, o I aqui entrando. O divisor de corrente, lembra? Divisor de corrente aqui. Se quiser usar a lei de Kirchhoff das correntes também, dá certo. E o divisor de corrente é derivado de lá, da lei de Kirchhoff das correntes. Você vai achar, vai ser 20, aplicando aqui a divisor de corrente, 20 mais 4, que vai dar 5 amperes, o IN. Está aqui o valor de IN. E a gente também pode obter o IN, que é a nossa corrente de Norton, de outra forma. Nós podemos achar IN utilizando aqui a seguinte expressão. IN, aqui ó, IN vai ser igual a VTH sobre RTH. Então, vai ser 40 dividido por 8, que vai dar 5 amperes. Ok? É o mesmo valor, como tinha que ser, tá? E vamos desenhar aqui os equivalentes Thevenin e Norton. E vamos colocar a nossa carga de volta no lugar de origem, nossa RL. A resistência aqui é de 8 ohms. O valor da tensão é 40 volts. E o gerador de corrente, no caso do Norton, a resistência está aqui. Vamos devolver aqui a ponto A e o ponto B. Ponto A e o ponto B, 8. A corrente aqui é 5 amperes. E a nossa carga, perdão, aqui a nossa carga, RL, está aqui. Correto? Então, pronto. Está feito aqui o primeiro exemplo. Muito simples esse exemplo. Agora vamos para o circuito 2. Nós estamos agora calculando a resistência Thevenin, ou a resistência Norton, que é a resistência entre os pontos A e B. Nós já tiramos aqui as fontes, são fontes independentes. A fonte de tensão ficou um curto e a fonte de corrente ficou um circuito aberto, conforme já comentamos. Então vamos lá. Então a resistência RAB vai ser igual à resistência de Thevenin, que é igual à resistência Norton. Vai ser igual simplesmente à resistência equivalente aqui, que vai ser 10 mais a 40 paralelo com 40, que vai ser 400 dividido por 50, produto pela soma, que vai ser igual a 18 ohms. Então já achamos a resistência Thevenin e a resistência Norton. Já está aqui. Agora nós precisamos encontrar, ele pede aqui o equivalente Norton primeiro, não é? Então vamos encontrar agora o equivalente Norton. Vamos desenhar novamente o circuito e vamos efetuar aqui o curto-circuito lá entre os pontos A e B, já que vamos encontrar o Norton. E vamos lá, redesenhar rapidamente o circuito para curto-circuitar. Vamos colocar as fontes independentes novamente no circuito. Aqui estão. Aqui, ponto A e B, conforme está desenhado no enunciado. 10, 40, 10, 10 volts e 2 amperes. E agora aqui, nós colocamos aqui o curto aqui. Porque a gente quer calcular o equivalente Norton. E aqui é o IN. E vamos aí fazer o cálculo do
da corrente Norton. A ideia aqui, nós podemos resolver de muitas formas diferentes, tá? Mas tem uma forma bastante interessante que nós podemos começar a aplicar aqui na resolução desse problema, que está bastante evidente nesse exercício, que é a transformação de fontes, ou equivalente a transformações de fontes, tá? Então vamos fazer usando transformações de fontes aqui. Tá vendo essa fonte 10 volts e essa resistência? Nós podemos transformá-las em uma né, em uma fonte de corrente. Então vai ficar assim, uma fonte de 10 volts está para cima, então vai ser uma fonte de corrente para cima também, assim, desse jeito. Observem como a gente faz. Pronto. Aqui 10. E agora, a gente baixar a corrente é 10 volts sobre 10 ohms, que é a lei de Ohm, tá? Então 10 volts sobre 10 ohms vai dar 1 ampere. Desse jeito. Substituir essa fonte aqui. Vou mostrar aqui, ó. Essa fonte, ela passou a ser essa fonte de transformação, tá? E eu mantenho a fonte de corrente, a outra fonte de corrente como está. Tá bom? Já notaram o que a gente pretende fazer, né? E vamos seguir aqui redesenhando. E aqui é o meu IN que eu quero calcular. O que eu vou fazer agora é somar tudo aqui, né? Então eu vou somar e vou encontrar o quê? Aqui é 2 amperes descendo, 2 amperes descendo com 1 ampere subindo, eu efetuo a soma, né? Note que esse nó aqui, ó, ele tá comum a esse nó aqui dessa fonte, ó. E esse outro nó desse outro terminal da fonte, ele é comum a esse nó aqui dessa outra fonte, tá ok? Ó? Então eles estão em paralelo. Eu posso efetuar a soma, tá ok? Nós vimos isso em outras aulas. Então vai ser 2 menos 1. Uma está para baixo e outra está para cima. Então o sinal vai ficar o sinal da maior. O sentido vai ficar o sentido da maior. 2 menos 1, 1 ampere. Tá? Efetuei aqui a substituição. 10 e 40, eu vou fazer o quê? Em paralelo, né? 10 e 40 em paralelo, eu faço a conta. 10 vezes 40 vai dar 400, dividido por 50, vai dar 40 sobre 5, vai dar 8 ohms. Então vai dar 8 ohms. 10 paralelo com 50, vai dar 8 ohms a resistência equivalente. Aqui é 8. Pronto. E temos aqui a resistência de 10 ohms, certo? Não esquecer dela. Temos aqui nosso IN. Está aqui. Pronto. O IN já está calculado, não é? Basta fazer a conta. IN vai ser igual... Vamos observar uma coisa. Note que a corrente de 1 ampere está para baixo. Aqui. Ela vem para cá. Então ela sobe para cá e para cá. Vocês percebem que o IN vai ser negativo, não é? Então eu já posso colocar aqui menos 1, menos, né, o sinal de menos 1, que multiplica 8, né, aplicando a divisor de corrente, dividido pela soma, 8 mais 10. Que vai dar menos 0,44 amperes, que é a corrente IN que está sendo procurada. E nós já temos o equivalente Norton, que era pedido no enunciado. Então vamos desenhar aqui o equivalente Norton pedido no enunciado, que vai ser, se eu quiser desenhar aqui, desse jeito, eu posso desenhar. Ponto A, ponto B, aqui vai ser 18 ohms, e aqui vai ser menos 0,44 amperes. Eu posso colocar qualquer carga aqui, se eu quiser.
que o efeito, o que a carga vai sentir olhando para esse circuito, é o mesmo que ela vai sentir olhando para um circuito mais completo, como está lá no enunciado. Tá ok? Por isso que há aqui a equivalência. E um circuito mais simples, mais fácil de ser analisado, que é o equivalente Norton. Já o equivalente Thevenin, nós podemos fazer os cálculos aqui também. A resistência Thevenin já está aqui. E também é tranquilo fazer. E aqui no caso do equivalente Thevenin, vamos fazer aqui direitinho. Deixa eu colocar aqui o seguinte. Vamos partir daqui, ó. Eu coloco aqui a corrente de 1 ampere, tá aqui. E coloco aqui a resistência. Vamos colocar aqui quadradinho, né? Vocês acostumaram. Perdão, não dá mais para apagar. Coloco aqui 10. E coloco aqui VAB. Que é a tensão Thevenin. Pronto. Observem aqui o seguinte. Como aqui, entre o ponto A e o ponto B está em aberto, não tem corrente circulando aqui. Portanto, a tensão elétrica nesse resistor de 10 ohms é nula. Assim como no exercício anterior, se você tem corrente nula aqui nessa malha, e a corrente é nula aqui nesse resistor, portanto, o VAB vai ser exatamente a tensão que está nesse resistor aqui, que eu estou apontando, que é o resistor de 8 ohms. A corrente que está circulando, ela está circulando nesse sentido, e ela vai toda para esse resistor, a corrente de 1 ampere. Portanto, note que se a corrente está entrando aqui, ó, o sentido da tensão está para baixo. A corrente está entrando no resistor por baixo. Ó. O mais está aqui, ó, por onde a corrente entra, tá ok? Então vai ser menos, então troca o sinal. VAB está apontando para cima, mas na verdade ele é para baixo. Então por isso eu coloco o sinal de menos. Menos 1 ampere vezes 8. Menos 1 vezes 8. Que é menos 8 volts. A tensão Thevenin. E eu posso escrever, então, o equivalente Thevenin aqui, né? Vai ficar, posso desenhá-lo aqui, menos 8 volts. 18 ohms. E aqui eu posso, só pontilhão, só para lembrar, não faz parte do exercício, só lembrar que a gente pode colocar qualquer carga de forma similar ao que a gente falou aqui, só que no caso aqui é Thevenin e aqui é Norton, né? Norton e aqui Thevenin. Tá ok? E tá feito o exercício. Também é um exercício simples, mas tem algumas coisas novas que a gente falou aqui, que a gente abordou, que eu acho que é interessante para vocês. Vamos para o circuito 3. Já tiramos a fonte independente, mas mantivemos a fonte dependente, que é obrigatório manter. Só que acontece o seguinte, como você tem esse curto aqui, em paralelo com essa resistência, não tem como ter corrente passando por essa resistência. Não tem como. Por quê? Porque toda a corrente vai passar pelo curto. Portanto, essa corrente I aqui, esse I vai ser igual a zero. Se a corrente I é igual a zero, o 2I vai ser igual a zero. Se o 2I é igual a zero, então eu tenho o quê? Entre esse nó e esse outro nó, eu tenho um circuito aberto. Está em aberto. E se eu tirar o RL, já devia ter tirado, eu me esqueci de tirar. Eu vou retirar assim, tá bom? Se eu retirar o RL daqui, tá bom? Eu vou ter esse circuito aqui, eu vou redesenhar, tá? Olha como vai ficar. Ele vai ficar exatamente assim, ó. Tô redesenhando, tá? Aqui vai ficar o ponto A.
o ponto B. Estou redesenhando aqui o circuito. Desse jeito. Eu tentei fazer o melhor possível. Saiu meio torto. 3. Aqui tinha o resistor. Não tem mais. Tá? A bateria estava aqui. Tá? A fonte de tensão. Ela ficou um curto. Porque a gente está calculando a resistência entre o ponto A e B. Estamos calculando aqui a nossa resistência Thevenin. E a carga RL, ou a resistor RL, ela sai do circuito. Na hora que a gente está calculando a resistência, eu esqueci de não desenhá-la, né? Eu desenhei ela aqui, não deveria ter desenhado, tá? Então, a resistência R entre o ponto A e B, que vai ser igual à resistência Thevenin, ela vai ser igual a quanto? Olha aqui o circuito. 3 ohms, né? Simplesmente isso. 3 ohms. Porque é só a resistência vista aqui. A única resistência que nós temos está aqui, né? Simplesmente isso, 3 ohms. Agora vamos voltar com o nosso circuito. Vamos desenhá-lo novamente e vamos calcular agora a nossa tensão Thevenin. Vamos desenhá-lo aqui em cima, tá? Então vamos desenhar aqui como que ele vai ficar. Vamos pôr ele aqui novamente. Tentar desenhar o mais rápido possível para a gente poder retomar aqui a resolução do exercício. Aqui está. Agora eu vou de lembrar de não colocar a carga, tá bom? Agora ela não aparece. Lembrei de não colocá-la. Pronto, agora ela não aparece mais. Aqui é 2i. Aqui é 4. Aqui é o i. E aqui são os 2 volts. E aqui vai ser nosso VAB, que é igual à tensão de Thevenin, que nós vamos calcular. Aqui nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos descobrir o valor dessa tensão VAB, perdão, está aqui. Vou fazer o seguinte, olha aqui, o valor de I, ele não depende dessa malha, tá? Se você olhar, isso aqui está aberto. Então, essa malha, ela não se comunica com essa malha. Embora essa corrente dessa fonte de corrente dependente dependa dessa corrente, tá? Mas ela não se comunica com essa malha. A forma como o circuito está desenhado aqui não permite essa comunicação. Temos só esse nó em comum, mas de tal forma que não há essa comunicação. Se tivesse um resistor aqui, haveria, mas não há, tá? Então, esse I aqui, a gente pode calcular, tá? Esse I vai ser igual a 2 dividido por 4, que vai ser 0,5 amperes. Portanto, essa corrente, esse valor de 2i aqui, vai ser igual a quanto? 1 ampere. Vai ser 1 ampere, que é a corrente dessa fonte aqui. Tá ok? Portanto, a gente pode calcular aqui o valor da... A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar e vamos... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse conjunto aqui e vou transformar. E vou transformar numa fonte de tensão agora. Agora eu tenho uma fonte, eu tenho uma corrente fixa aqui. Agora eu tenho uma corrente fixa. Uma fonte de corrente fixa, uma fonte de corrente independente aqui. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou redesenhar o circuito dessa forma. Olha aqui, vou desenhar assim. 4, 2 volts, aqui 3, e agora eu tenho
ponto A, ponto B, meu VAB igual a VTH. O VAB agora vai ser quanto? Vai ser, a tensão vai ser 3 vezes a corrente, 3 volts, essa tensão. Tá bom? E aqui a resistência de 3 ohms, essa resistência. Aqui eu misturei, né? Coloquei essa simbologia aqui, tá? Misturei as simbologias, tá? Essa resistência aqui, essa aqui, misturei a simbologia. Agora, observem o seguinte, ó. Essa aqui está em aberto. Se isso aqui está em aberto, tá? Não tem como ter corrente aqui, mas tem essa tensão, tá bom? E, portanto, se não tem corrente aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho tensão elétrica aqui. A tensão elétrica aqui, em cima desse resistor, é nula. Se eu não tenho corrente, a corrente vezes essa resistência vai ser zero, tá? A corrente é nula, zero vezes a resistência zero. Então, zero tensão em cima desse resistor. Então, eu vou ter o que? E aqui entre esse ponto e esse ponto, eu tenho quanto? 2 volts. Então, eu vou ter 2 volts mais menos 3 volts. Então, o VAB vai ser 2 volts mais menos 3 volts, que vai ser igual a menos 1 volt. Esse é o VAB, que é o VTH. VTH, portanto, vai ser igual a menos 1 volt. Esse é o valor de VTH, que era o valor que estava sendo solicitado. A gente pode redesenhar o circuito e temos isso aqui, nosso circuito equivalente de Thevenin. Ponto A, nossa carga RL novamente. Ponto B, 3 ohms, menos 1 volt. Ou pode colocar 1 volt positivo e a bateria para baixo, tá? Importante, se colocar 1 volt positivo, a bateria para baixo. E está feito aqui o exercício, tá ok? Finalmente, o circuito 4. Agora, o nosso objetivo é calcular a resistência de Norton. E precisamos, para calcular a resistência de Norton, retirar a fonte de corrente independente, mas temos que manter a fonte de tensão dependente e temos que incluir, faz parte da resolução, incluir agora uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Eu prefiro aqui colocar uma fonte de tensão. Poderia ser uma fonte corrente também. Talvez fosse até melhor, mas eu vou pôr uma fonte de tensão. Se alguém quiser tentar uma fonte corrente, talvez seja interessante. Eu vou escolher 1 volt. A minha escolha. Eu escolhi 1 volt. Podia ser 10 volts, meio volt. Você escolhe o valor. Escolhi 1 volt. Então eu estou colocando essa fonte de tensão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa corrente I. Esse é o meu objetivo. E a minha resistência Norton, ela vai ser o quê? Minha resistência Norton, ela vai ser essa tensão de 1 volt dividido por I. Esse aqui vai ser o meu valor da resistência Norton. Então, quando eu achar o I, eu ponho aqui nessa expressão e acho a resistência Norton. Então, o meu problema agora é descobrir o valor de I nesse circuito. Tá ok? Agora é isso que eu tenho que fazer. Por isso que, de uma forma, digamos, artificial, de certa forma, eu coloquei essa bateria aqui na saída. Ela nem fazia parte aqui do exercício, mas eu a incluí para me ajudar a resolver o exercício. E vamos lá. Temos aqui, para variar, 2 malhas. Vamos utilizar isso aqui. É até uma chance para a gente recapitular malhas, tá? Como a gente já fez. Aqui vamos chamar aqui de I1 e aqui vamos chamar de I2. Tá? Sentido horário, eu gosto do sentido horário, vocês notaram, né?
Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com as malhas. E essa corrente I1, ela vai percorrendo aqui e ela vai chegar aqui nesse resistor de 6K e vai encontrar ele, olha a corrente I1 percorrendo aqui o sentido horário, e vai encontrar o I1 aqui, ó, ela vai entrar aqui, ó. Olha aqui a corrente entrando, portanto a tensão ela vai estar descendo, ó. Mais está para cá, ela aponta para descendo. Então a tensão ela está descendo, está no sentido anti-horário a tensão elétrica, tá? Então eu assumo que ela está negativa, vai ser 6K vezes I1. Tensão descendo no sentido anti-horário, eu assumo como sendo negativa, minha convenção, tá? O 2Ix, que é uma tensão elétrica, também está nesse sentido. Olha, está nesse sentido também, ó. Ó, sentido anti-horário, assim como essa tensão aqui, ó. Então eu estou assumindo ela negativa também. Menos 2Ix. E essa outra aqui, similarmente. Olha, esse I1 está circulando aqui, ó. Então ela vai entrar aqui, ó. Então eu vou ter essa tensão aqui em cima desse resistor, menos 4K e I1. Tá? E quando chegar aqui, ó, tá circulando, vai bater, vai chegar, entrar por aqui e vai dar aqui, ó, menos 3K e 1. Ok? Só que agora, nesse resistor de 3K, eu tenho também a resistência, a corrente I2. I2 vai entrar aqui, ó, I2. I2 entra aqui. I2 vai produzir uma tensão aqui, ó. Dá para perceber? A setinha, ela ficou meio escondidinha, mas olha ela aqui. Um positivo ao I2, ela entra aqui. Então, a setinha produzida aqui pelo I2, entrando na resistência 3K, ela está no sentido, ó, horário. Olha, ela é exceção. Ela é exceção. Ela está no sentido, ó, horário. Portanto, ela é mais 3K e 2 igual a 0. Tá? Ela é exceção. Todas estão no sentido anti-horário. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. E essa aqui, ó, ela tá assim. Ó, ela tá assim. Vocês observam? Vamos fazer aqui a soma de tudo, né? Vamos pegar aqui, somar aqui os valores que estão com I1. Tá? Isso tem 1 com I2. Então vai ficar 13 e 13K e 1. Passar para o outro lado da igualdade. E 1 menos 3K e 2 igual a 2X. Isto. Então essa aqui é a nossa equação 1. Vamos olhar agora para outra malha. É aqui, essa outra malha, tá? Então vamos lá. Então, olhando agora para essa outra malha, vai ficar 3K e X. Note que 3K e X, tá? Não, eu vou trabalhar primeiro com I1. 3K e 1, olha que I1 está entrando, ó. I1 está entrando, então está para cima, tá? Eu estou olhando para essa agora, tá? Para esta, tá bom? Não estou mais olhando para esta, estou olhando para esta. E para esta, no caso do I1, o I1 está produzindo uma tensão que está nesse sentido, ó, olhando para essa. E nesse sentido aqui, olhando para essa, está no sentido horário. Então é mais, tá? 3K e 1. Tá bom? Isso. Esse aqui, se olhar aqui, o I2, agora, nesse outro aqui, resistor, o I2 entra aqui, ó. Ó, o I2 dá essa volta, entra aqui e produz uma tensão que está no sentido anti-horário. Então vai ficar menos 1K e 2. E ó, esqueci de fazer isso aqui, né? Ó. O I2 está entrando aqui, vai ficar menos
3K e 2, né? Tá esquecendo desse aqui. Tá no sentido anti-horário também, né? E esse aqui tá em sentido anti-horário, né? Esse aqui, ó. Então vai ficar menos 1 igual a 0. Faço as somas, tudo direitinho. Vai ficar 3K e 1 menos 4K e 2 igual a 1. Temos agora uma equação 2. Pronto. Estamos com duas equações e 3 incógnitas. A incógnita I1, I2 e X. 3 equações e 3 incógnitas. Precisamos de mais uma equação. Onde nós vamos encontrar mais uma equação? Olhamos malhas. Vamos olhar um nó. Olha esse nó aqui. Podemos olhar esse outro aqui também. Esse ou esse. Vamos olhar esse aqui de cima. Nesse aqui, ó, nós temos... Quem que está entrando aqui? I1. Quem que está saindo aqui? I2. Quem está saindo aqui? IX. IX está saindo aqui. Aqui é IX. Então, vamos lá. I1 vai ser igual a IX mais I2. Olha aqui. I1 vai ser IX mais I2. E, portanto, IX é igual a I1 menos I2. Essa é a nossa equação 3. Pronto. Agora é só substituir a equação 3 aqui na equação 1, certo? E resolvemos o problema. Vamos fazer aqui a substituição e fazemos os cálculos. E nós vamos encontrar aqui, fazendo as contas tudo direitinho, vai estar 13K e 1 menos 3K e 2 igual a 2 e 1 menos 2 e 2. Fazendo as contas direitinho aqui, vai dar I1 igual a 3 e 2 sobre 13. E, finalmente, o I2, substituindo agora o I2, esse valor de I1 aqui na equação 2, aqui 2, nós temos o valor de I2, que é igual a menos 0,302 miliampere. Você pega esse 1 e substitui aqui, ó, tá? E você vai achar o I2, que vai dar negativo. Tá, ok? Esse I2 negativo, o I2 vai ser essa corrente aqui, ó, que está passando aqui, ó, tá? Note que o I2 ele está passando no sentido horário, ó, e é negativo. Então, se o I2 é negativo, na verdade, ele está no sentido anti-horário. E ele coincide com o I. Portanto, ele positivo, ele coincide com o I em valor e sentido. Percebe? Portanto, o Rn vai ser igual a 1 sobre 0,302 miliampere. Fazendo a conta, eu creio que vai dar 3,3 quiloohms. Está resolvido aqui a nossa resistência. Deu um pouquinho de trabalho, mas é porque eu fiz explicando, né? Mas é basicamente isso. Aplicação aqui daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores, tá bom? Agora vamos calcular agora a nossa corrente de Norton. Nosso circuito está aqui novamente. Note que eu fiz uma troca de posição, pode fazer, tá? Então, em paralelo, posso trocar, só para facilitar as coisas. E temos que fazer o que mesmo para obter a corrente Norton? Efetuar o curto-circuito, tá? E a nossa corrente Norton vai ser essa corrente aqui que eu estou
assinalando, tá? Vamos efetuar o cálculo. Vamos descobrir o valor dessa corrente. Como sempre, vamos aqui definir as duas malhas. Recapitulação, todo o tempo de análise de malhas, né? Então temos a malha 1, a malha 2, e 1 e 2. E vamos efetuar aqui os cálculos. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma ousadia. Eu vou chamar logo o I2 aqui de IN. O IN e o I2 vão ser o mesmo, tá? Então na malha 2 vai ser o IN. Então I2 vai coincidir com o IN, tá? E o I1 vai ser o I1 mesmo, tá? E o IX também. Então vai lá, malha 1, que é essa aqui, e a malha 2. Essa aqui não precisa, tá? Que ele já está circulando aqui, a gente vai usar normalmente. Então vamos começar aqui. Essa corrente aqui, ela é a corrente que circula aqui, e ela vai produzir, ela está passando aqui, essa tensão nesse sentido. Se eu olhar para essa malha, essa tensão ela está no sentido horário. Então ela vai ser 6K, que multiplica 2,5 mA. Vou fazer assim, tá? E agora essa aqui, por sua vez, a corrente que eu vou chamar de I1, a corrente I1, ela vai entrar aqui, ó, por baixo. Então ela vai produzir uma tensão nesse sentido, que eu chamo de anti-horário. Ela vai estar fazendo assim, ó, essa tensão. Então ela vai ser menos 6K multiplicado por I1. Essa aqui também é anti-horário, menos 2IX. Essa aqui também é anti-horário, como já falamos, menos 4K e 1. Essa outra aqui também é a mesma coisa, menos 3K e 1. Mais, e essa outra aqui, que é essa aqui vai produzir uma tensão no sentido horário, vai ser então mais 3K e N, igual a 0. Organizando isso aqui tudo, eu vou ter, ficando tudo direitinho, vai ficar 13K e 1 menos 3K e N igual a 15 menos 2ix. Que essa aqui vai ser a nossa equação 1. Agora vamos olhar para a malha 2, que é essa outra malha. Note que o que a gente está fazendo praticamente é o mesmo que a gente já fez para descobrir a resistência, análise de malha, tá? E recapitulando aquilo que a gente já fez em aulas anteriores. Então, a mesma coisa que está aqui, ó. Então, vai ficar 3K e 1, é no sentido horário, aqui olhando para essa malha. Então, vai ficar 3K e 1, tá aqui, ó, 3K e 1, menos 3K e N, tá para baixo, né, ó, aqui ele tá para baixo, menos 1K, ó, 1K, ele está entrando, ó, o IN está entrando aqui, ó, então ele está produzindo uma tensão no sentido anti-horário, então é menos 1K vezes IN, igual a 0. E organizando aqui de novo, vai ficar 3K e 1 menos 4K e N igual a 0. Pronto, a nossa equação 2. Note que a gente tem duas equações, mas a gente já tem uma relação aqui entre I1 e IN. Mas ainda não é suficiente, porque nós temos o valor de x ainda. Então temos duas equações e três incógnitas. Mas aqui no nosso nó, nós temos aqui o nosso, a lei de Kirchhoff das correntes, não é? Então I1 vai ser igual a IX mais IN. Então IX vai ser igual a I1 menos IN, que é a nossa equação 3.
e vamos utilizá-la, né, para substituir aqui a equação 3, ou apontar, né, a equação 3 aqui na equação 1. E essa equação 2 vai permitir a gente encontrar I1 igual a 4 terços de IN. E é pronto, é só substituir, tá? Esse I1 a gente substituir aqui e pronto. A I1 vai ficar aqui, ó. Substituir aqui. E esse valor de x também aqui, tá? Então vai ser, tudo vai convergir para cá. E no final a gente vai encontrar o valor, né, de IN. IN vai ficar igual a, fazendo as contas tudo direitinho, IN vai ser 1,046 miliampere, que é o nosso resultado que nós estávamos buscando. Portanto, o nosso equivalente Thevenin vai ser este aqui. Aqui vai ser a resistência 3K3, ponto A, ponto B, e a corrente de 1,046 miliampere. Basicamente é isso aqui, nosso equivalente Thevenin, conforme o que a gente viu nas aulas. Então é isso aí, pessoal. Beleza.